Eu queria saudar todos vocês, meus amados. E parafraseando aqui Filipenses 1, muito saudosos, queridos irmãos do Nordeste do Brasil, especialmente de Recife, de Olinda, de Janga, de Pau Amarelo, né? Nossos queridos em Jaboatão, a amada igreja em João Pessoa, e agora, ultimamente, com intensidade, né? A galera aí de Arapiraca, estou aprendendo a dizer os nomes, né? Soube do excelente retiro de jovens que vocês tiveram até a participação aqui, nossa, aqui de Porto Alegre, dos gaúchos, mas é um privilégio muito grande poder estar com vocês nesse final de ano, esse privilégio que o presbitério me convidou de trazer uma palavra ainda nessa finaleira de um ano completamente atípico, especial e extraordinário que foi esse ano de 2020. E debaixo dessa encomenda, debaixo desse desafio, quero trazer uma palavra que reparti junto com o nosso querido Fernando Leão aí de vocês, querido companheiro que vocês cederam, especialmente a Lu, né, e as gurias, por 10, 12 dias que nós estivemos juntos no Rio de Janeiro, viajando de cidade em cidade, repartindo a carga juntos, e foi de um valor inestimável esse companheirismo. E nesses lugares, localidades, reparti uma palavra que se chama discernindo tempos e épocas. E eu creio que também essa palavra é para vocês. Eu creio que essa palavra é uma palavra rema, tanto profética como apostólica, para a Igreja do Senhor nesses últimos dias, ainda de 2020, vamos colocar assim, mas não só pensando nesse ano, mas pensando nessa época que nós estamos vivendo, vendo como se fosse um filme, sendo descrevendo diante dos nossos olhos, acontecendo toda a preparação de uma globalização, de um panorama mundial, de uma agenda onde nós estamos vendo, na verdade, a volta do Senhor. Então, eu quero te convidar, nesse período que vamos estar juntos aqui, no meio dessa palavra, no meio dessa ministração, do encontro de vocês, ou tantos outros que vão estar depois ouvindo e vendo, eu quero te convidar para irmos para a palavra de Deus e debaixo da unção da palavra e do Espírito Santo recebemos revelação. Então eu profetizo sobre as nossas vidas. E como eu estava orando em línguas aqui antes e clamando na dependência do Senhor, para que essa palavra seja muito mais do que apenas uma comunicação, seja um rema profético e apostólico para a amada a igreja em Nordeste ou em qualquer lugar aonde alcançar. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de revelação da graça do Senhor em nome do Senhor Jesus. Quero te convidar para alguns versículos de introdução. O texto que me veio à memória quando o Senhor começou a trazer essa palavra é em Mateus 16, falando ali a respeito de um questionamento que os saduceus e os fariseus fizeram junto com Jesus, pedindo um sinal dos céus. Eu creio que a maioria de nós sabemos, né? Eram dois partidos políticos religiosos na época de Jesus. Os fariseus mais ortodoxos, mais legalistas, mais escriturais, né, mais da letra e da palavra, na tradição, mas que entrou, infelizmente, num ritual, num farisaísmo, por isso que veio a palavra, né, ou seja, uma hipocrisia e de um legalismo. Enquanto que os saduceus eram mais políticos, eram mais no sentido racionais, não acreditando no sobrenatural de Deus, nem na ressurreição, nem nos anjos e nem no poder do Espírito Santo, se eu me lembro bem. E esses tentaram Jesus perguntando e pedindo um sinal do céu. Versículo 2, ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã
Hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. E aqui vem a carga que o Senhor colocou no meu coração. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, deixando-os, retirou-lhes. Antes de qualquer comentário, Lucas 12, 56, o Senhor, pelo agora evangelista Lucas, repete essa narração, não dizendo que era somente para os dois partidos aqui, mas que também era a todas as multidões. A partir do versículo 54 de Lucas 12, e ele colocando então no versículo 56, hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Entretanto, não sabeis discernir esta época. Então, a carga do meu espírito, nessa palavra que o Senhor tem repetido mais de dezenas de vezes em tantas localidades no Brasil e até fora dele, e o Senhor não me permite deixar de trazer essa carga, é para nós, discípulos do Senhor, não numa questão de tentar Deus pedindo um sinal, porque nós já estamos com sinais dos tempos muito evidentes, mas de nós pedirmos ao Senhor revelação e discernimento para discernirmos a época e o tempo que nós estamos vivendo. Então, discernindo tempos e épocas. É claro que o Senhor aqui, ele trouxe a comparação do natural, como muitas vezes o Senhor fazia, para o espiritual, e aqui falando do clima, das mudanças climáticas, da meteorologia, das tempestades, da seca, né, dos temporal, trazendo isso que as pessoas sabiam interpretar quando se armava o cenário, dessa mudança climática, mas não sabiam discernir o tempo e a época que eles estavam vivendo. A carga do nosso coração é que, por mais que estamos vivendo essa questão de pandemia, de Covid, de distanciamento, de discussão sobre vacina, julgamento do STF em função da obrigatoriedade dessas coisas todas, todo esse quadro que se arma, ainda assim, há discípulos que não estão apercebidos, que na verdade o tempo simplesmente não vai passar cronologicamente para voltar a uma normalidade de antes e tudo voltar àquilo que nós estávamos acostumados. Preste bem atenção, isso não vai acontecer. Na verdade, já estamos nessa nova anormalidade e nós precisamos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração e mente para perceber e ter revelação do que o Espírito Santo diz à igreja nesses dias. A palavra no original que traduz tanto tempos como épocas é kairos, que é usado mais no grego, traduzido para português como uma ocasião especial, ocasião favorável, uma oportunidade. Vamos ver muitos textos e você vai ficar muito bem fundamentado sobre isso. A outra palavra que nós conhecemos bem é cronos, que vem da parte de cronologia, traduzido e adaptado para nosso português dessa maneira, simplesmente como a quantidade de tempo. Nós estamos final de dezembro, né, de 2020, cronologicamente falando. Mas quando a Bíblia usa o termo kairos, ele usa no termo de qualidade, da intervenção de Deus, daquilo que é da parte do Senhor, trazendo a agenda de Deus para nossas vidas. Então preste bem atenção, é de suprema importância, de vital importância, que nós consigamos captar esse discernimento que nós precisamos ver que tempo e época é essa que nós estamos vivendo. A Marta brinca comigo que a partir de cada ministração vai acrescentando algumas coisas, né? E não deixa de ser verdade. Então, eu me lembrei, mais dois textos aqui na introdução,
né, e dessas o Fernando não pegou ainda, que vai estar em Atos 1:7, quando o próprio Senhor, corrigindo os discípulos, e aqui pode aparentar aqui uma aparente contradição, porque ele diz, não vos compete saber tempos e épocas. E ele está falando aqui de Cronos e de Kairos. Não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Eles estavam perguntando a respeito da restauração do reino de Israel. E ele traz, então, dentro desse contexto, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em toda parte e em todo lugar até a volta do Senhor. Agora, 1 Tessalonicenses 5, quando Paulo narra e escreve para a sua amada igreja de Tessalônica, e eu creio que Recife é uma dessas igrejas, pelo menos para nós, né? É uma igreja padrão, é uma igreja tão amorosa, do qual nós temos um carinho tão grande pela vida de vocês, né? Nossas vidas estão, vou usar um termo químico, amalgamado de coração, de espírito com todos vocês, toda a nossa família, né? Então, eu creio que vocês são uma igreja de Tessalônica. Olha só o que ele diz no versículo 5 de 1 de Tessalonicenses. Irmãos, quanto relativamente aos tempos, cronos e épocas, kairos, não há necessidade que você escreva, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão. Que lhe sobrevirá repentina destruição, e ele fala com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão da noite, e quando andarem dizendo paz, segurança, a vacina já chegou, brincando aqui, né? Eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O que o Senhor, creio, quis reservar, e ele quis colocar que, de fato, todo o tempo, seja Cronos ou seja Kairos, pertence à autoridade de Deus. O dia exato, a hora exata, o dia, a hora que vem o Filho do Homem de volta para a terra, né, que todo olho verá vindo sobre as nuvens, pertence com exclusividade ao Pai. Eu creio que naquela época Jesus ainda não tinha sido assunto ao céu. Eu creio que agora, isso é especulação minha, né, de que o Filho já sabe, já está inteirado do dia e da hora do Senhor, porque não há segredo entre o Pai e o Filho, mas é interessante que cabe ao Pai a autoridade de saber disso. Agora, o que Paulo nos traz aqui para Tessalonicenses e traz para nós é que nós precisamos estar inteirados, discernindo que tempo e que época é essa que nós estamos vivendo. Nós não estamos falando de Cronos ou Kairos no sentido de especificar o dia e a hora cronologicamente quando o Senhor voltar, porque isso o Senhor não nos permite. Mas discernir o quadro para estarmos vigiando, orando, esperando em santidade, com nossas vestes brancas, né, com a mão no arado, como diz o cântico de Daniel, com os olhos no alvo, né, fazendo discípulos, vivendo em santidade, orando e apressando a volta do Senhor. Isso sim, o Senhor quer que nós tenhamos toda essa clareza. E ainda, 1 Pedro, fazendo um contexto entre a primeira e a segunda vinda, 1 Pedro capítulo 1, Pedro vai usando de novo também essa expressão kairos, dizendo que na primeira vinda os profetas estavam inquirindo, versículo 10, a respeito da salvação que viria, indagando, inquirindo, pesquisando, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, o kairos de Deus, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado, não para si mesmos, mas para vós outros. E ali ele continua. Então, se os profetas, no Antigo Testamento, lhes foi dado o direito para pesquisar, investigar, para terem precisão acerca da primeira vinda do Senhor, quanto mais nós,
nessa segunda vinda, nós estaremos prontos, atentos, com o rosto erguido, exultando diante da presença do Senhor. Então vem comigo. Que dias são esses que nós estamos vivendo? Vou citar alguns versículos nessa sequência. Hebreus capítulo 1, né, vai nos falando que, havendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou através do Filho. O Filho, que é o resplendor da glória, a expressão exata, aleluia, que é aquele que sustenta todas as coisas com a palavra, né, com a sua mão, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade da direita da majestade nas alturas, quanto mais recebeu excelente nome do que todos os anjos, o nome de Jesus. Nesses últimos dias, ou seja, o autor de Hebreus coloca com toda clareza que a inauguração dos últimos dias, na verdade, começou não com Covid, não com pandemia, não com isolamento social, não com o quadro caótico do que nós estamos vivendo nesse ano de 2020, mas na verdade começou há 2000 anos atrás, quando entrou na história da humanidade, Jesus, Emanuel, Deus conosco, presente entre nós, que viveu uma vida perfeita e irrepreensível, uma obra tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e depois de 40 dias foi assunto ao céu, e agora nós aguardamos das nuvens a ele que voltará da mesma forma como ele subiu. Então, os últimos dias do Kairos de Deus começaram há 2000 anos atrás, com a vinda do Filho. Gálatas 4, de 4 a 6, vai dizer na plenitude dos tempos. Romanos 5, 6 vai dizer que no tempo oportuno, no tempo exato, propício, Cristo morreu pelos ímpios. Da mesma forma, Hebreus capítulo 9, versículo 26 também vai colocar que ao se cumprirem os tempos, tudo está debaixo da cronologia de Kairos e de Cronos de Deus, nada foge do script, né? Ele está presente em toda a história da humanidade, e aqui o Senhor está me falando não só no geral, no global, mas na nossa, na minha e na tua história pessoal, individual, familiar. O Senhor está presente e Ele está com todos nós. Então, dessa maneira, em nome do Senhor Jesus, é muito claro e muito explícito que os últimos dias começaram com a vida e a obra de nosso amado Senhor Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição e sua exaltação. O segundo fato que declara isso é o Pentecoste. Atos 2,17, quando Pedro se levanta cheio do Espírito no dia de Pentecoste, e ele então parafraseando e aplicando o texto de Joel, capítulo 2, 28, ele vai dizendo em Atos 2,17, que assim diz o profeta. Depois daqueles dias, dizia o profeta, mas ele diz, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor, e profetizarão. Mas Pedro, captando o Kairos de Deus, captando tempos e épocas, traz uma aplicação pelo Espírito, não é extrapolação dele. Joel não colocou os últimos dias, Joel falou depois daqueles dias. O Joel, ele não colocou que os servos e as servas iriam ser cheios do Espírito e profetizar. Melhor dizendo, coloca que eles iam ser cheios do Espírito, sim, mas que não iam profetizar. Mas Pedro então complementa
pela ação do Espírito Santo, trazendo esse contextualização que ao descer o Espírito Santo sobre toda a terra, não é somente depois daqueles dias, mas são os últimos dias. Preste bem atenção. Muita atenção. Porque esses dias que nós estamos vivendo são dias gloriosos. São dias de expectativa santa. São dias de maior aventura que nós possamos estar vivendo. Porque, semelhantemente, na expectativa de todos em Israel, que depois de 400 anos de silêncio, agora os profetas trazendo a respeito da vinda do Messias no primeiro advento, quanto mais agora no segundo, em majestade, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em poder e grande glória, você está vendo esse filme passar diante dos teus olhos. E você não é um espectador passivo, você é um coadjuvante, um principal participante da volta do nosso amado Senhor Jesus. Por isso, é dia de sermos cheios do Espírito Santo. É dia de nossos filhos, nossos netos, né? Eu estou vendo aqui o Davizinho, a Esther, a Raquel, aleluia, a Mariazinha, Felipe, cada um deles, né? E a próxima que está vindo aí, né? Também a pequena criança que está no ventre da Tiele. Em nome do Senhor Jesus, já antevejo a salvação dele e eles sendo cheios do Espírito e profetizando. É tempo como nunca antes de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, a palavra do Senhor nos afirma que estamos nos últimos dias. Deixa eu continuar um pouco mais. Jesus falando duas coisas que para mim sempre me sacodem. Dentre muitas coisas, falando aqui do contexto de perseguição, falando a respeito de terremotos, de cataclismas, de situações de guerras e rumores de guerra, de desastres naturais e tudo mais. Mas eu não quero entrar nesses detalhes. Mas em Mateus 24 ele fala, versículo 14, por se multiplicar, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E numa outra pergunta, em Lucas 18, falando a respeito da necessidade de oração, ele diz, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra. Então, diante dos últimos dias, o Senhor coloca o amor e a fé como coisas imprescindíveis para nós atentarmos nesses últimos dias. Poderíamos entrar em cada uma das cartas apostólicas falando dos últimos dias e recomendo nesses dias a leitura de Tessalonicenses, que é muito explícito a respeito disto, e até o aparecimento do anticristo, que a palavra fala que virá em tempo kairos. Não é descuido, não é vitória do inimigo, da agenda da globalização, não, está dentro do script de Deus. Porque é necessário que esse panorama venha acontecer para que então Cristo, o Messias, aleluia, aquele a quem nós aguardamos, e o Espírito e a noiva dizem, vem, Maranata, vem Senhor Jesus. Então é imperativo que até isso aconteça. Mas tanto o texto de 1 Timóteo 4 vai dizer que o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias haverá uma apostasia. Alguns, graças a Deus que é só alguns, apostatarão, abandonarão completamente a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Já dizia o cântico, diz a palavra do Senhor, o cântico do Dani, né? Tenho cantado muito esses dias, últimos dias, no CD de centralidade, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, miséria queima, como diz o meu amigo Eibe, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ter ouvidos para discernir do Espírito Santo o que é verdadeiro.
e não sermos levados de roldão de tantas ministrações que tem no YouTube, que tem no Instagram, que tem no Facebook, que tem, né, em todas essas manifestações, tá por tudo que a pessoa quer. No cântico do Dani ele conseguiu colocar até como se sentindo coceira nos ouvidos, comichão, porque a pessoa na sua ganância, na sua carnalidade vai buscando algo que para ouvir a sua carnalidade, mas em nome do Senhor Jesus, o discípulo do Senhor que permanece na palavra de Deus, permanece firme e fiel. 2 Timóteo, capítulo 2, agora 3, vai dizer que os últimos dias serão dias difíceis, dias duros, dias severos e selvagens, perigosos, dolorosos, ferozes, cruéis, difíceis de lidar, pressão. Os homens serão egoístas. E vou destacar aqui 4 situações. Egoísmo, o amor ao eu, ao ego. Avarentos, amor ao dinheiro, ao material. Jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Olha como ele coloca a sério a obediência aos pais. Isso aqui é para os jovens e adolescentes e as crianças, né? Ingratos, olha como é sério diante do Senhor a ingratidão. Irreverência, desafeiçoados, ou seja, sem amor natural. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, do divertimento, do entretenimento, do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Muitos pensam que essa palavra é só para o mundo, a sociedade incrédula, ímpia. Mas me parece que pela continuidade, Paulo coloca pelo Espírito que isso na verdade é para a igreja. A igreja que tem forma de piedade, mas nega. A igreja no sentido religiosidade. A igreja no sentido supérfluo, a superficialidade. Sem firme fundamento da palavra e do Espírito e da integridade do caráter da vida de Cristo. Olha o contraste. Amor a Deus. Amor ao poder e à piedade de Deus, verdadeira e genuína. Amor a si mesmo. Amor ao material e ao dinheiro. Amor, na verdade, sem amor natural, daquilo que seria o óbvio aos pais, ao cônjuge, aos filhos, aos netos, às pessoas da sua parentela. Isso seria óbvio, mas as pessoas não têm mais isso, só se preocupam consigo mesmo. E em quarto lugar aqui, nessa situação, amor ao prazer, ao entretenimento, à diversão. Vê se tu não concorda comigo que esse é o retrato falado da sociedade, obviamente, mas também da igreja mundanizada, religiosidade. E nós não podemos estar desse lado. Nós queremos estar desse lado, onde os fiéis que têm amor a Deus, amigos de Deus, intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E já estou entrando na aplicação. Antes de entrar na aplicação prática, 1 João 2,18, te confesso que não tinha me dado conta desse versículo. Não tinha me lembrado dele. Mas nesses dias, pelo Espírito Santo e nessa convivência tão preciosa com nosso querido Fernando Leão, Manuel, privilégio, que honra estar nesse companheirismo junto, nessas viagens. E ele disse o seguinte em 1 João 2,18, filhinhos, não somente estamos nos últimos dias, mas já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, nós estamos falando do primeiro século, pelo que conhecemos que é a última hora. Domingo passado estava ministrando essa palavra aqui em Porto Alegre e me lembrei de um long play da Life,
com Asaf, com Donald Stoll, 80 e alguma coisa, 81, 82. O long play, né, bolachão, era chamado Vigia. E ali tinha uma música do Donald, daquela forma poética como só o Donald e junto com Asaf podiam compor, né? Eles cantavam, vigia, a que hora estamos da noite? Do relógio de Deus, a que hora estamos da noite? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Desperta de qualquer sonolência, letargia, passividade, síndrome de enfurnamento na caverna, engessamento espiritual. Como saiu por aí um vídeo, eu não sou muito de postar, mas saiu a respeito de um Covid espiritual. Esse sim é perigoso. O Covid natural, não que nós não devemos ter prudência, devemos ter toda a prudência. E devemos, o mais rápido possível, tomar o kit protocolar aí no tempo certo para se antever, né? E se preparar, confiando em Deus em primeiro lugar, mas tomando todas as preocupações que necessitamos. Mas o perigoso não é um vírus físico. O perigoso é um vírus espiritual. Ficar com Covid espiritual, não discernindo tempos e épocas. Vem comigo para 3 aplicações que já ministrei contigo. Em março, quando começou o Covid, trouxe uma palavra para vocês ali no salão em Olinda. Já éramos reduzidos, porque foi no fim de semana depois que os guris estiveram juntos aí no encontrão que fizemos juntos. No meio da semana tivemos a constituição e consagração de presbíteros e diáconos ali em Janga, com algo mais familiar. Imagina se tivéssemos que esperar, né? Aí estaríamos até agora. Então foi o Kairos de Deus, aleluia. Cada um de vocês ali que foi separado e recebeu uma imposição de mãos para ombrearem juntos ali. E no sábado gravamos então uma palavra para vocês. E ali contextualizei 3 aplicações do Ed Léo que eu repito agora, porque a palavra é para esse tempo. Para cima, para dentro e para fora. Vou repetir. Para cima, para dentro e para fora. Ou seja, 3 dimensões de aplicação nesse discernir os tempos e as épocas que o Senhor nos fala. Que tempo é esse? Da hora, da noite que nós estamos vivendo, da última hora dos últimos dias. Nós precisamos estar atentos na presença do Senhor. Em primeiro lugar, então, essa dimensão para cima. Usando as palavras do Ed Léo, up, né? Para cima. Ou seja, nessa dimensão de intimidade, de amizade, de amor, de comunhão com o Pai, com o Filho e com o amado Espírito Santo. Querido discípulo do Senhor, aonde esse vídeo chegar, e quero te pedir para que tu propague isso a torto e à direita, em tempo, fora de tempo, né? Para toda parte, todo lugar, para que seja um sacudir profético, para que toda a sonolência, apatia, letargia, engessamento espiritual caia por terra em nome de Jesus e nós sejamos cheios da graça do Senhor. Intimidade, profundidade, amizade, comunhão com o amado Pai, Filho e o Espírito Santo. Eu citei antes que na plenitude dos tempos, o Filho de Deus, nascido de mulher debaixo da lei, veio para nos resgatar da lei e ele colocou em nós o seu Espírito para que recebêssemos a adoção de filhos. Intimidade, eu vou dizer de novo, profundidade. Se foi algo nesses quase 9 meses que se passaram de pandemia, é que aquele que dizia que não tinha tempo para buscar Deus, qualquer justificativa e desculpa caiu por terra. Porque nesse isolamento e nesse cancelamento de tantas agendas, todos nós, eu também, todos nós ficamos sem justificativa, dizer eu não tenho tempo de buscar Deus na palavra, na oração,
na adoração, sendo cheio do Espírito. Palavra, oração, adoração, sendo cheio do Espírito Santo. Nessa primeira dimensão, eu quero te encorajar a uma profundidade. Já se passaram 9 meses, é hora de nascer, é hora de vir à luz. Homens e mulheres com envergadura de Deus, com uma envergadura profética e apostólica, soldados do Senhor, prontos para a batalha, que vão estar qualificados para esses dias, porque tem feito o tema de casa, cheios da intimidade com Deus. Conhecimento experimental com o Pai, com o Filho e com o amado Espírito Santo. Isaías 55:6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto se pode achá-lo. Vai chegar um dia onde esse período que nós estamos mal acostumados, debaixo da graça do Senhor, que a qualquer hora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, no sentido de chamar o Senhor e o governo de Deus para dentro de nós. A qualquer hora o Senhor está pronto e disponível, o Espírito Santo está presente em nós, na habitação e na regeneração, algo que já é matéria dada para todos vocês. Mas como importante que nós possamos aproveitar hoje. É tempo de buscar a Deus. Oséias 6:3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, porque a sua vinda é certa. É tempo de buscar a Deus na oração, na intimidade, no diálogo, colocando, abrindo, trazendo tudo para o Senhor. Seja coisas cotidianas, seja coisas simples. O Senhor mostrou a fidelidade, a provisão, o sustento. Nós estávamos, sentindo ali no início da pandemia como vai ser todo esse quadro. O Senhor disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Mal nenhum chegará à minha tenda. A peste, a mortandade. Nós vimos tantas coisas acontecendo, mas aquele que está guardado na intimidade do Senhor. Continuemos nesse lugar. A palavra fala em Colossenses 3:16, habite ricamente em vossa palavra de Cristo. A palavra como alimento nosso diário. Não só de pão viverá o homem, já dizia Jesus em Mateus, mas de toda a boca, Mateus 4, toda palavra que procede da boca do Senhor, o rema de Deus para cada circunstância, para cada situação, para cada cronos, para cada kairos de Deus. É tempo de nós nos alimentar com a verdadeira true news, não fake news. Um discípulo aqui do interior, estávamos jantando com eles na casa, ele e o companheiro dele, e ele me disse: John, eu radicalizei. Agora eu não perco mais tempo com tantas mídias e noticiários e jornais. Eu cancelei, eu parei com tudo, eu só estou indo na palavra, na verdadeira notícia, aquilo que é verdadeiro, a fonte é verdadeira, o meio é verdadeiro, a comunicação é verdadeira, é real. Eu li a Bíblia 8 vezes, ele me falou, nessa pandemia. E já faz 1 mês e meio que ele me falou isso. Eu tinha achado que eu tinha lido muito. Misericórdia. Eu quero te encorajar a nós, nessas férias agora, final do ano, início do ano de 2021, como nunca antes. É hora de nós nos agarrarmos na palavra de Deus e a palavra habitar ricamente no nosso coração. Salmo 34, versículo 1 vai dizer: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor na minha boca estará sempre. É hora dos verdadeiros adoradores adorar o Pai em espírito e verdade. Há uma distinção. Discípulos do Senhor que se levantam com todo o vigor e com toda a firmeza, cheios da palavra,
cheios de intimidade ao Senhor através da oração, cheios da adoração ao Senhor e louvor como escolha contínua, diária, repetida, consciente em adoração e louvor. Nada de murmuração, de reclamação, de queixume, né? De queixas, de negativismo, de incredulidade, fora em nome do Senhor Jesus. Nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando o Senhor vindo nas nuvens. Por isso exultamos, levantamos nossa cabeça, nós não estamos andando cabisbaixos, negativismo. Não, nós estamos aguardando o Senhor, mas enquanto isso, com a mão no arado, com o olhar firme, atentos para tudo o que o Senhor quer. E ainda nessa primeira dimensão da aplicação prática para cima, cheios do Espírito Santo. E ali, por favor, abra comigo Efésios 5 e olha como vem a palavra kairos. Antes de ser cheio do Espírito ali, no versículo 18, 19, ele vai nos dizendo para nós despertarmos de qualquer sonolência espiritual e de uma morte espiritual, porque Cristo nos iluminará, versículo 14. Vede prudentemente como andais, não como insensatos que não discernem o tempo e época, mas sim como sábios, comprando o tempo, resgatando o tempo, priorizando o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Conhecendo a vontade do Senhor para fazê-la, e não fazer a minha vontade ou a vontade dos outros. Não os embriagueis com vinho, distração, entretenimento, alívio, fugas mundanas, humanas, diabólicas, mas enchei-vos do Espírito. E como tu sabe, porque eu já ministrei isso muitas vezes, sede continuamente cheio do Espírito. Um mandamento. Algo no presente contínuo. E é algo que eu deixo acontecer ativamente, porque é Ele que me enche. Falando entre vós com salmos, hinos, louvando ao Senhor de todas as formas. Não te esqueça que nos últimos dias são dias de derramamento do Espírito sobre as gerações de velhos, de jovens, e vossos filhos e vossas filhas, e até sobre os escravos. Me dei conta que no Velho Testamento não há uma menção, se não me falta a memória. E você pode me ajudar se eu estou errado, me corrigindo. Nenhuma menção de algum escravo ou escrava sendo cheio do Espírito Santo. Não há diferenças geracionais e nem sociais ou culturais. A palavra fala sobre toda a humanidade. O Espírito Santo foi derramado e todo aquele que crê e invocar o nome do Senhor e ser salvo, agora também ele tem a regeneração e a habitação do Espírito e, consequentemente, depois o batismo no Espírito Santo e, consequentemente, o imperativo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Recebemos do Senhor, numa meditação lá em Jardim Cachoeira, na casa do Germano. Fernando e eu estávamos ali junto com um dos queridos de Nova Iguaçu, um dos pastores ali. O Paulo, ele trouxe um texto de 1 Crônicas 12, 32, falando dos 200 líderes de cabeça de chave da tribo de Isacar, homens que sabiam discernir os tempos e sabiam ensinar em Israel essas coisas. Ontem eu desafiei quase 200 jovens aqui em Porto Alegre no encontro presencial e eu quero desafiar você, que tu seja um desses chefes de Israel de Deus, da sua amada igreja. Naquele contexto é para fazer Davi rei sobre todo Israel. Agora, o nosso contexto é saudar o descendente de Davi, o rei dos reis, vindo sobre as nuvens. Seja tu, jovem, adolescente, casal de mais idade, aleluia, não permita que apenas seja algo cronologicamente. Nós não podemos passar apenas uma virada de ano e para o ano 2001, nós precisamos discernir o kairos, sendo esse exército do Senhor, que não somente discerne, mas que também ensine a outros. Para dentro. 3 aplicações. Amor, serviço
e santidade. Para dentro do corpo de Cristo, para nós, na edificação da sua amada igreja. Vem comigo para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Sede criterioso, portanto, sóbrios, a bem das vossas orações, acima de tudo, porém, tendo amor intenso uns para com os outros. Um amor prático. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Vou repetir aqui. Diante da volta do Senhor, discernindo tempos e épocas como nunca mais. É tempo de um amor genuíno, real e verdadeiro nas juntas e ligamentos, na igreja, na casa, na grande congregação, no discipulado e no companheirismo. Não é um amor apenas virtual, apenas uma comunicação por WhatsApp ou por Facebook ou por Instagram. Como nunca antes esse ano eu usei essas mídias, mas nada substitui. Um abraço. Não é nem beijo, porque nós estamos de máscara, né? Ontem eu me lembrei que desejo de com o rosto desvendado contemplar a glória do Senhor e contemplar o rosto do meu irmão, parafraseando 2 Coríntios 3,18. Mas, amado, um amor comprometido nas juntas e ligamentos, no cuidado, no discipulado, resgatar isso, retomar isso, sair de qualquer inércia, passividade, medo. Por favor, eu te trago uma palavra de Deus. É tempo de despertar de qualquer passividade para servir na igreja do Senhor com amor renovado, intenso, profundo, verdadeiro e real. Hebreus 10, quando fala sobre isso. E esse texto eu poderia continuar aqui, eu tenho que cuidar aqui, o tempo passando, mas Hebreus 10 vai dizer: guardemos firme, versículo 23, 24, 25, a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos uns aos outros, encorajemo-nos uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Amor e serviço. Para isso, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, encorajamento e até repreensões, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha aqui a questão de congregar diante da volta do Senhor. Diante da volta do Senhor, em vez de haver uma fé mais ativa, de um amor mais aguerrido, intenso, verdadeiro, real e verdadeiro, o amor se esfriando, a fé diluindo e se diminuindo por causa desse fator deixando de congregar. Se é impossível de estar presencial por reservas, por cuidados, por quarentenas, por sintomas, então é virtual. Mas é virtual presente, não com a telinha presente ali fora, né? Só registrando ali, por favor. Como eu disse ontem para os jovens, eu dou uma gravata aqui se acontecesse isso comigo. O cara já entrava com cartão vermelho e amarelo direto, sem conversa. Alguém participar, a não ser por momentaneamente, tem que pegar um café, sair no banheiro, botou, bloqueou ali, voltou. Presencial, participativo, ativo, sempre. Se está ainda se resgatando de alguma situação, sendo curado e não podendo estar presencialmente por causa de contágio, não há problema, algum fator de risco extraordinário que impede, tudo bem. Mas fora disto, é tempo de congregar nas juntas e ligamentos como nunca antes. É tempo de congregar como igreja, na casa, na rua, no ambiente aberto, arejado, de qualquer maneira, com máscara, com álcool gel, seja o que for. É tempo de congregar. Se podemos estar no salão, vamos estar. Se podemos estar na chácara, vamos estar. Em nome do Senhor Jesus. Ontem, meditando para os jovens e olhando num comentário bíblico da Suécia que eu tenho, ali me veio uma explicação que eu nunca tinha associado. João 20, quando fala sobre isso, que Jesus 2 vezes, seguidamente, num intervalo de uma semana, esteve com os discípulos fechados, discípulos reunidos na casa, discípulos presenciados, não era virtual. Eles estavam fisicamente presentes.
E a palavra do Senhor já dizia, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio deles. Jesus se manifestou presencialmente com eles. Mas na primeira reunião, Tomé não estava junto. Brincando aqui, ele ficou com medo do vírus e não foi para a reunião presencial. E quando os outros falaram para ele, Tomé, tu nem acredita, Jesus esteve presente. Ele disse, não acredito. Se eu não colocar o dedo na marca das suas mãos e no seu lado, eu não vou crer. O não congregar gera incredulidade. É perigoso. É algo letal. Produz letargia, apatia, pessimismo, negativismo. Mas nós não somos desses. Em nome do Senhor Jesus. Romanos 13, 11 a 14 vai nos falar da santidade. Ele vai dizendo que vós, como conhecedores do tempo, já é a hora de despertar, digo eu aqui, de qualquer sono. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a hora, vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, distrações, pecados, impudicícias, dissoluções, não em contendas, ciúmes, por favor. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Em nada disponhais para a carne tocando os seus desejos desenfreados. Vou repetir, para dentro. Amor, serviço e santidade. E concluo, para fora. Alcançando os perdidos, testemunhando, proclamando, fazendo discípulos. Colossenses 4, versículo 5, vai colocar exatamente esse kairos de Deus. Acerca de que nós, tendo prudência para com os que estão de fora. E ele usa o mesmo tempo e a mesma expressão de Efésios, remindo o tempo, comprando o tempo para ser cheio do Espírito. E aí lembrando as virgens sensatas, as virgens prudentes. Aqui também, lembrando que nós precisamos comprar o tempo para aproveitar as oportunidades. O kairos, o tempo de Deus. Para testemunhar que a nossa palavra seja sempre agradável, temperadas com sal, para saber como deveis responder e também provocar o testemunho de testemunhas e proclamadores cheios do Espírito Santo. Para cima, buscando a Deus. Para dentro, amando e servindo e encorajando a santidade. Para fora, como nunca antes, proclamando o reino de Deus, como testemunhas e proclamador, com ousadia e intrepidez. Esse é o tempo do Senhor. Concluo com 2 Coríntios, capítulo 6, que vai repetir a palavra kairos. Nós, na qualidade de cooperadores com Deus, encorajamos a cada um de vocês que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele disse, eu no tempo oportuno, no kairos de Deus, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. O kairos de Deus. O tempo da salvação. Eis agora o dia da salvação de Deus. Da tua família, de parentes, de conhecidos, de desconhecidos, de contatos profissionais. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre toda a igreja no Nordeste. Em nome de Jesus, sobre nossos queridos lá em Campina Grande. Oh, Senhor, sobre cada cidade do Norte, São Luís de Maranhão, que está na divisa ali entre Norte e Nordeste. Em cada cidade, os queridos de Arapiraca, a cada localidade onde esse vídeo chegar, sejam cheios do Espírito Santo, cheios de santidade, cheios de paixão pelo Senhor, cheios da graça de Deus,
paixão pelos perdidos, aproveitando as oportunidades. E eu digo isso para mim mesmo como nunca antes. Cheios de santidade, cheios de amor, cheios de servindo a tua amada igreja. Cada um de nós, como daqueles que são conhecedores, os valentes de Davi, da volta do Senhor Jesus. Um beijo, ainda virtual, e um abraço de todo o coração, nessas festas finais do ano, saudando o Rei Jesus, discernindo tempos e épocas, em nome de Jesus. Amém e amém.